Pai seja convosco, em nome de Jesus Cristo. Eu estou aqui para dar continuidade àquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações ao decorrer desta semana. Deus, Ele está nos ensinando, através do livro Crescendo em Oração, sobre a essência da oração. Hoje nós vamos aprender mais um pouco sobre aquilo que Deus ministrou ao coração do autor deste livro, o pastor Mike, né? Eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas Deus ministrou coisas tremendas a ele a respeito da oração. Acredito que você, querido, assim como eu, temos muitas perguntas, muitas curiosidades a respeito do reino de Deus. Eu acredito, assim como eu e assim como você, nós temos muitos conflitos dentro de nós por conta de muitos questionamentos a respeito do reino de Deus. Mas Deus, Ele está nos ensinando através deste livro sobre a oração, sobre a essência da oração. E esse autor desse livro, ele diz algo interessante, alguns questionamentos que as pessoas elas têm na sua vida. Olha só, preste atenção. Ele diz assim: os cristãos querem saber o que fazer durante o período de oração. Querem saber como vencer as distrações e os obstáculos à oração. O que fazer quando não sentimos? O que fazer quando não sentirem? O que fazer quando não sentirem vontade de orar? Quanto tempo deveriam dedicar à oração? Querem saber se é possível pessoas ocupadas terem uma vida de oração profunda e sólida? Talvez você seja uma dessas pessoas que anseiam por se aprofundar na oração e participar do plano de Deus. Olha o que interessante que o autor deste livro ele diz. Muitos questionamentos, muitas perguntas que eu acredito que você tenha, que muitas perguntas também eu tinha, muitos questionamentos a respeito da oração. Querido, a verdade ela é nua e crua. Sempre nós não vamos aprender tudo sobre Deus, porque sempre Deus, todos os dias, tem algo novo para derramar sobre nossas vidas. Mas uma coisa é certa: quanto mais tempo nós temos com Deus, mais coisas novas aprendemos. Então eu te convido a, neste dia, dedicar o seu tempo a assistir esse vídeo até no final e junto comigo nós compartilharmos aquilo que eu compreendi, aquilo que eu achei curiosidade, coisas interessantes a respeito deste livro, a respeito daquilo que o autor vem indagando no seu livro, Crescendo em Oração. Que Deus nos abençoe nessa nossa trajetória em nome de Jesus e que Ele venha derramar em sua vida bênçãos sem medidas, amém? Então vamos lá, vamos dar o início, vamos juntos fazer algumas conclusões aqui que eu tirei desse estudo. Me deram um tema, e o tema que me deram já é um tema impactante. Olha o tema que foi sugerido a mim. Diz assim: uma nova perspectiva sobre a oração. Uma nova perspectiva sobre a oração. Olhando para o tema, a gente já pode fazer uma reflexão a respeito daquilo que nós entendemos, aquilo que eu entendo sobre oração. Eu tenho uma base sobre oração, só que o autor ele já vem impactando, né, no tema, uma nova perspectiva sobre a oração. Isso já me gerou uma curiosidade e eu continuei lendo o estudo. E olha as coisas interessantes que eu anotei, que o autor deste livro ele escreveu. Olha o que ele diz, que ele mencionou no livro. Ele falando dele: precisava saber o que era oração e por que o Senhor insistia naquilo. Ele diz que ele precisava saber o que era a oração e por que Deus ficava insistindo nisso. E ele, indo além, se disponibilizando a entender mais
sobre a oração, sobre o reino de Deus, ele chegou a algumas conclusões. E essas conclusões eu quero repassar com cada um de vocês. Ele chegou a uma conclusão, que a oração é um lugar de encontro com Deus. A oração, ela é um lugar de encontro com Deus. A princípio, achei que a oração fosse um dever necessário para principalmente obter resultados. Olha que ele pensava sobre a oração, que a oração ela era um dever, que ela era um dever necessário para cada cristão obter os seus resultados. Ele achava que a oração ela fosse um dever. Ele achava que por ser cristão, por fazer parte de uma congregação que acredita em Cristo, que acredita no poder da Trindade, que acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, por fazer parte de uma denominação que tem como seus princípios base, princípios fundamentais a oração, ele achava que por ser cristão ele tinha que orar. E quando ele terminava a oração, ele sentia um desejo dentro dele, talvez seja um desejo, seja um sentimento que você sente, né, dentro de si próprio, que é mais ou menos assim: quando você termina uma oração, você fica com um sentimento dentro de você de um dever cumprido. Você fica com um sentimento, poxa, pronto, já fiz a minha oração, estou bem com Deus. O autor deste livro, ele foi além. Ele traz para nós que a oração, ela não é só um dever religioso. A oração não é porque o meu pastor, não é porque a palavra de Deus diz que eu tenho que orar, Não, ele traz algo além sobre isso. Ele diz que a oração, ele traz uma nova perspectiva de oração. Ele diz que a oração, ela não é só um dever religioso. A oração, ela vai muito mais além do que isso. Ele diz que a oração, ela é um lugar de encontro com o nosso Criador. A oração, ela vai nos proporcionar um encontro com o nosso Criador. Ela vai nos proporcionar um encontro com Deus. A oração, ela vai nos proporcionar tudo isso. A oração, ela é um lugar de encontro. Outro questionamento que eu pude anotar, que eu achei interessante, é que ele diz assim mesmo: a oração é uma maneira de receber bênção. Olha só, a oração, ela é um lugar de encontro. A oração, ela é uma maneira de receber bênção. Não oramos só por orar. Sim, oramos para ter comunhão com Deus, mas também oramos para que as coisas mudem e para que as bênçãos de Deus sejam liberadas em nós e por meio de nós. O autor lhe diz que nós não oramos só por orar, não. Nós oramos com alguns objetivos. E a palavra objetivo, ela é muito fundamental em nossas orações. O autor, ele demonstra em seu livro, né, que nós temos que ter uma oração objetiva. Aprendemos isso no decorrer da nossa caminhada com Deus, que nós temos que ter a nossa oração objetiva. Então nós não oramos só por orar. Quando nós dobramos nossos joelhos à noite em nossos lares, ou a qualquer momento, nós não dobramos só para orar, para dizer que nós oramos, não. Nós não oramos só por orar, não. Nós oramos com uma objetividade. Que objetividade é essa? A objetividade de alcançar algo em Deus. E através de nossas vidas, que pessoas elas venham também alcançar algo em Deus. Venham alcançar bênçãos, venham alcançar vitórias em Deus. Então quando nós dobramos nossos joelhos, quando nós levamos nossos pensamentos e oramos a Deus, quando nós temos esse momento de comunhão com Deus, nós oramos porque queremos alcançar vitórias com Deus. Ou você acha que nós oramos por orar? Não. Daniel, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. A Bíblia diz que um dia Daniel passou 21 dias jejuando e orando, buscando algo, buscando uma resposta em Deus. Daniel tinha uma oração objetiva porque ele queria uma resposta. Então quando nós dobrarmos os nossos joelhos, nós temos que ser objetivo nas nossas palavras, porque Deus ele vai trabalhar conforme aquilo o que nós pedimos para Ele, conforme aquilo
que nós estivermos almejando em nosso coração, Deus ele vai trabalhar em cima disso. Então, o autor vai dizer que a oração é uma maneira de recebermos bênção de Deus. Verdade? Outra coisa interessante que o autor lhe diz desse livro, ele diz que a oração é uma parceria com Deus. Olha que interessante, ele diz que a oração ela é uma parceria com Deus. Ele diz: o Senhor quer muito mais do seu povo do que o fato de sermos instrumentos usados por Ele no seu trabalho. Ele anseia por ter um relacionamento com os que o amam e por tê-los como parceiro na realização do seu propósito. Deus, Ele quer ir além comigo e com você. A oração, ela é uma parceria com Deus. Porque uma coisa é certa, querido. Deus, Ele não precisa de nós para fazer nada. Não. Deus, Ele não precisa de nós para Ele fazer nada. Deus não precisa. A palavra de Deus, ela diz, colocando um parênteses no estudo, que operando Deus, quem impedirá? Deus ele não precisa de mim e de você para ele operar algo. Mas olha a palavra-chave. Quando nós nos disponibilizamos a orar através de nossas vidas, vamos fazer uma parceria com Deus. E através de nossas vidas, Deus ele vai realizar obras para que o propósito dele venha se estabelecer aqui nessa terra. Para que o reino de Deus ele venha se estabelecer aqui nessa terra. Quando nós nos disponibilizamos para Deus, através da nossa vida, Deus ele vai realizar grandes obras. Então, a oração é uma parceria com Deus. Lembra? Colocando outro parênteses aqui em cima do estudo. Lembra? Quando o povo queria invadir Israel, o povo da Síria, lembra que eles ficaram em os montes escondidos? Tinha um homem que a Bíblia diz que ele estava em sua casa, na beira da sua cama, orando, e quando ele estava orando, Deus visitou a ele. Esse homem se chama Eliseu. Deus visita ele e diz: Eliseu, avisa para o rei, para ele não passar por tal e tal lugar, porque foi armada uma emboscada para ele. Lembra? Que quando o povo da Síria passou 2 dias, 3 dias naquele monte e o povo de Israel não passou, o rei se levanta, olha para aqueles homens que estavam com ele e diz assim mesmo: quem de vós é pelo povo de Israel? Alguém se levanta no meio desse povo e diz assim mesmo: não, rei, ninguém aqui é pelo povo de Israel, só que em Israel existe um homem que ele ora, rei, e quando ele ora, Deus revela. A oração ela vai nos trazer revelações de Deus. E através dessas revelações nós vamos ajudar vidas. O autor ele diz que através da oração nós adquirimos comunhão, adquirimos uma intimidade com Deus. E através de nossas vidas, porque nós fomos chamados para servir. Através de nossas vidas nasceram para levantar prédios, outras nasceram para levantar pessoas. Deus nos levantou para levantar pessoas. E isso só vai acontecer se nós nos disponibilizarmos para Deus. O interessante que eu achei desse autor é o seguinte: é que ele não se limita. Ele não se limita. Ele viu que dentro dele havia algo que ficava persistindo, com que ele viesse buscar coisas novas perspectivas a respeito da oração. E ele aprendeu a verdadeira essência da oração. E ele passou isso para cada um de nós. Aqui está só uma parte daquilo que este homem de Deus escreveu neste livro. Algumas partes já foram mencionadas aqui no grupo, através da vida dos meus irmãos. E outras partes vão ser mencionadas também através da vida de outros irmãos. E eu sei que cada vídeo, Deus ele vai edificar a sua vida. Deus ele vai edificar a sua fé. Deus vai edificar a sua vida de oração. Através desse estudo, Deus ele vai trazer a essência para quando você dobrar o seu joelho, você orar com objetividade. Você orando, você orar com comunhão. Você orar e Deus vai te revelar muitas coisas. E através da sua vida, Deus ele vai te usar para outras vidas serem abençoadas. Então, hoje nós aprendemos que há sim uma nova perspectiva de oração.
Que a oração é um lugar de encontro. Que a oração é uma maneira de recebermos bênção de Deus. Que a oração é uma parceria com Deus. Hoje aprendemos tudo isso. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus venha te abençoar nessa sexta-feira maravilhosa. Que Deus venha te abençoar esse final de semana. Em nome de Jesus Cristo. Seja impactado pela presença de Deus. Em nome de Jesus. Lembre-se. Eu vou guardar isso todas as vezes que eu tiver a oportunidade de mencionar isso para alguém. Hoje eu menciono para você. Você nasceu para dar certo. A Bíblia diz: e viu Deus tudo o que tinha feito, e viu que era muito bom. Deus te criou, Deus te fez. Você é mais do que vencedor. Fica na paz, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e até na próxima. Deus abençoe.